Nessa noite a gente tem a oportunidade de meditarmos no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 47. Nós vamos meditar sobre a parábola da rede, amém? Mateus, capítulo 13, dos versículos 47 ao versículo 50. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Amém? Ao longo desse mês, nós tivemos a oportunidade, de estudar um pouco mais sobre as parábolas de Jesus, e dando continuidade, hoje nós vamos estudar a parábola da rede, E eu acredito que já foi colocado, já foi compartilhado com vocês o que é uma parábola, Parábola é um gênero literário, onde é feita uma narrativa com algo cotidiano, mas com um sentido, com uma mensagem por trás daquela alegoria, por trás daquela narrativa, tá? E hoje a gente vai meditar um pouco, então, sobre a parábola da rede. Interessante que, dentro do contexto, no primeiro versículo do capítulo 13, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. E aí, no decorrer de todos os versículos seguintes, a gente tem aí a oportunidade, as narrativas onde Jesus ensina através de diversas parábolas, E ali existia com Jesus uma grande multidão. Fora a grande multidão, ali estavam também os discípulos, E aí é mencionado, então, que Jesus saiu de casa, então, e foi para a beira do lago da Galileia. E aí várias parábolas Jesus, então, ensinou. Agora, a parábola da rede, versículos anteriores, fala que Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Então, seguindo esses versículos, a gente tem a compreensão que a parábola da rede, ela não foi instruída, não foi ensinada e compartilhada com toda aquela multidão, e sim com um número restrito que eram os seus discípulos, tá? O reino do céu é ainda como uma grande rede que é jogada no lago. Nós também sabemos que uma boa parte dos discípulos de Jesus já foram pescadores. Então, usar aí, a alegoria, usar aí essa comparação, para eles era algo bem familiar, porque eles sabiam que era, um pescador, eles sabiam a prática da pesca, a maneira correta de se pescar, e aí a pescar por rede, ela não é o único tipo de pesca. Quem gosta de pescar, por exemplo, sabe que vai lá, pega o anzol, coloca a isca e vai pescar. Aqui, esse tipo de pescaria com rede significa que terá uma probabilidade ainda maior do que um peixinho individual, com o anzol e com a isca. E sim uma grande quantidade de peixes. E aqui, no decorrer desse estudo, que nós vamos compartilhar nessa noite, a gente tem aí algumas figuras dentro dessa parábola que tem o seu significativo, que não é o significativo aqui literário, tá?
mas que é uma alegoria, como eu mencionei, que é uma das características, né, da parábola, fazer menção de alegorias, tá? E aí, a parábola da rede, ela também tem uma semelhança com a parábola do joio e do trigo, tá? E ela, na verdade, trata acerca do julgamento e do dia do juízo. Vai ilustrar uma pesca, como eu mencionei, que era um assunto conhecido pelos discípulos, tá? E para a gente entender também um pouquinho por trás aí desse contexto, por trás desse ensinamento, em Mateus, capítulo 4, versículo 19, Jesus chama 4 pescadores. E aqui, específico no versículo 19, Jesus lhes disse: venham comigo que eu ensinarei a vocês a pescar gente. Né? Ou seja, deixem de ser apenas pescadores de peixes e vamos pescar homens. Porque essa autoridade, quem tem é o Senhor Jesus. Mas ele iria incumbir os discípulos dessa missão e essa autoridade seria dada a eles, né? Seria dada a eles, tá? Então, aqui a gente vai entender um pouquinho sobre a pesca nesse sentido de pescar homens. Voltando ao nosso texto, em Mateus 13. E aqui, para a gente entender melhor, o reino do céu é ainda, ou seja, pode ser comparado como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. Então, o pescador, quando ele lança a rede, seja ao mar, seja ao lago, seja no rio, né, ele não tem como escolher os peixes que virão na rede. Vai vir de todo tipo. Se ele fizer uma seleção, essa seleção vai ser feita posteriormente a ele puxar a rede. E aqui a comparação é que o reino dos céus é como, semelhante a uma rede lançada. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia. Interessante. Essa rede, ela é arrastada a qualquer momento? Não. No momento oportuno. Esse quando nos dá a ideia de momento. E aqui no sentido de quando ela está cheia. O pescador ele não vai jogar a rede, vai puxar, vai jogar, vai puxar, não. Tanto que a pescaria por rede, ela requer auxílio de outros, né? A pescaria individual, não. Novamente, eu vou lá com o anzol sempre, assovio, fico esperando o peixinho morder a isca, né? A pescaria com rede é uma pescaria coletiva. Coletiva, assim, vai precisar mais que um. Eu preciso de alguém, de preferência, né, vários. Porque enquanto um puxa, o outro manuseia, tem todo, né, um apoio mútuo. E quando ela está cheia, aí sim, os pescadores a puxam. E aqui ele nos dá, o texto, né, expressa aí quando é usado, é no sentido, no momento oportuno, na ocasião correta, apropriada, né? E aqui, então, esses peixes, os que prestam, e quando ela está cheia, os pescadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Então, ocorre aí a separação entre os peixes bons e os peixes ruins. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. E aqui está o versículo, né, que enfatiza a instrução, que enfatiza o estudo. No fim dos tempos,
também serão assim. Então, essa parábola ela tem um cunho escatológico, né? Os finais dos tempos será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas. Quem fará o serviço de separação, né? Como a Bíblia relata e expressa, serão os anjos. Não será feito por homens, né? E é interessante que aqui, quando a gente analisa, ok, então se a parábola ela tem esse sentido figurado, né? Esse sentido comparativo, se ela é uma alegoria, o que a gente pode pontuar aqui? Porque o reino do céu é semelhante à rede, ok? Tá aí, o que seriam os peixes, né? Quem seriam os pescadores? Quem são, aí no papel, né, dos pescadores, como a Bíblia já fala, que são os próprios anjos que vão fazer essa separação? E aí a igreja tem um papel nisso, né? E aí a gente vai poder analisar cada uma dessas figuras, tá? E aqui os peixes são homens e mulheres, né? De uma forma genérica, ser humano, somos nós. Interessante que quando é lançado ao mar, ou ao rio, ou ao lago, né? Depende aqui da região da pesca, o que seria esse lago? Ou esse rio, ou esse mar, seria o mundo, ok? Então, assim, o reino de Deus, ele é comparado à rede. Os homens são os peixes, tá? O papel aí da separação será realizada no final dos tempos pelos anjos. E aí a gente tem esse entendimento de que se o mundo é o lago, e aí as pessoas são, vamos colocar, pescadas, né? Assim como o texto fala, da pesca, são pescadas e trazidas. O texto nos adverte que nem todo peixe que vem na rede é bom. Alguns são, sim, outros não. E qual seria a implicação? Já que o fundo, né, já que o contexto, já que a ilustração é justamente para nos advertir, para nos exortar quanto ao dia do juízo. É que nem todos aqueles que declaram que são cristãos realmente são. Em que sentido? Né? A gente entende que a conversão vai muito além de eu me declarar cristão. Tem o início da nossa caminhada com o Senhor, tem. A conversão, ela existe? Ela existe. Ela é fundamental? Ela é fundamental. E aí a questão que está explícita, implícita, também aqui nessa parábola, é justamente nos advertir que vai muito além de estarmos afiliados, congregados, né, reunidos numa igreja local. A igreja ela tem um papel fundamental na evangelização. Amém? Vocês acreditam nisso? E nós todos individualmente fazemos parte dessa missão. O ID não é apenas para a igreja, o ID antes é para nós, membros também desta igreja. E quando eu menciono a questão da pesca com a rede, que é um trabalho coletivo, é um trabalho onde todos nós deveríamos estar envolvidos, se não estivermos, né? O compromisso em buscar almas para o reino de Deus, o compromisso na evangelização, o compromisso na propagação das boas novas de Cristo. Então, tem esse envolvimento? Tem esse envolvimento.
A rede vai trazer muitos? Trará muitos. Quantos de fato serão peixes bons ou peixes ruins? Esse julgamento não nos cabe fazer. Tá? Não cabe. Até mesmo porque não foi atribuído a homem algum essa responsabilidade. A separação será feita pelos anjos. A gente pode até demonstrar que somos, né, aparentemente, mas o Senhor sabe quem de fato é dele e quem não é. Semelhantemente, os anjos também. Eles sabem quem são os peixes bons e os peixes ruins. Então, eu posso, por algum tempo, ou por muito tempo, né, camuflar minha identidade de fato, mas para Deus, ninguém engana. Né? Para Deus, ninguém engana. De repente, tem alguns que vivem no auto-engano. Outros sabem que, opa, não é bem assim, né? Mas engana o outro. Mas a Deus, ninguém engana. E os anjos, da mesma forma, sabem quem são os bons e quem são os ruins. Por que eu estou enfatizando muito? Porque essa questão. Porque, às vezes, existe o paradigma da gente conceituar, né? E às vezes, assim, não, fora da igreja, né? Imagina, né? Não, isso daqui é os que estão dentro. Aqui ele não está informando que são os peixes que estão lá no mar. Que o mar aqui, ou o lago, ou o rio, ele tem o simbolismo, né, de representar o mundo. Não, ele está falando daqueles que já foram e que não são mais, eles vieram na rede. Tá? Então, isso nos dá o exemplo de que nem todos os que ouviram se entregaram de fato. Nem todos os que estão são de fato. E nem todos os que caminham irão adentrar o reino dos céus. Aqui a gente tem a oportunidade, né, de fazer aquela autoanálise, né? Senhor, interessante que nós não podemos desprezar a oportunidade de permitir que o Senhor transforme, né, as nossas vidas. Ele sempre está disposto através da ação do Espírito Santo. E não quer dizer que, porque eu sou um peixe bom, eu não careça de uma transformação, não careça, né, de uma limpeza, igual o peixinho, não precisa que seja, né, retirada as escamas, né? Não. Todos, sem exceção, precisamos do trato de Deus, do cuidado de Deus, da lapidação do Senhor. E isso é feito através do seu Espírito Santo. E aqui a gente tem essa oportunidade de fazer essa reflexão, de que a nossa vida vai, quando eu falo a nossa vida cristã, vai muito além de se declarar cristão, mas de permitir que o Senhor, de fato, seja o Senhor das nossas vidas. Entender que existe uma distinção entre eu reconhecer que eu careça, né, da salvação, porque todos, sem exceção, nós carecemos da salvação, porque todos, sem exceção, somos pecadores, mas nem sempre quem reconhece que é pecador e que precisa de um Salvador se submete ao senhorio de Cristo. E aí é que está a diferença. Porque você propagar as boas novas, alguém, ok, verdade, eu sou pecador, eu preciso, né, da salvação em Cristo Jesus, eu preciso ser salvo pela graça, mas eu também preciso me submeter ao senhorio de Cristo. E aí é onde o negócio pega. Porque se submeter ao senhorio de Cristo é renunciar-se. É renunciar-se. E quantos caminham e não houve renúncia? Interessante também a gente ter
frisar aqui a importância do arrependimento. Ele é fundamental para que ocorra, de fato, uma conversão. Eu diria que o arrependimento, ele vai preceder a uma vida transformada, né? Como é que eu vou permitir que o Senhor mude, transforme, se eu não tiver a compreensão e a clareza daquilo que eu preciso ser mudado? E é aí que entra mais uma vez o papel do Espírito Santo. Porque a Bíblia nos fala: sonda se há em mim algum caminho mau. Sonda se há em mim algum caminho mau. Então, de repente, a gente está andando, a gente acha que está andando, mas a gente está patinando. Não tem avanço, não tem progresso. Porque esse caminho mau ainda está, né? Tipo, ele precisa ser de fato deixado. Ele precisa ser de fato extinto, para que a gente possa andar, assim como a palavra diz, em novidade de vida. E isso é um desafio contínuo, não é algo legal, né? A nova criatura, ela é inaugurada na conversão, sim, mas ela não está estagnada lá. Ela vai progredindo, progredindo, progredindo. E às vezes um reflexo que a gente tem é que parece, e é muito fácil a gente julgar o outro, né? Apontar o dedo para o outro. Então parece que tem alguns que estão lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de vida cristã e continuam patinando. É como se você não visse avanço. Só que, mais uma vez, não cabe a nós julgarmos. E a gente tem vivido dias bem turbulentos, né? No contexto nacional, no contexto mundial, e a gente tem visto aí as dificuldades, né, que o mundo tem enfrentado por conta dessa pandemia e da nossa forma vulnerável de ser, né? Até, tipo, um vírus tão inofensivo, né? Mas que tem causado tamanhas proporções. E a gente tenha feito aí essa análise da brevidade da vida. Porque, infelizmente, não tem partido só idosos, né, como foi previsto, não. Tem partido muitos, muitos. E aí a gente faz essa reflexão dos nossos dias, como nós estamos vivendo. Não só a vida em si, mas no sentido da nossa vida com Cristo. E eu entendo que nesta noite, hoje é o dia, neste momento, Deus nos permite essa reflexão. Se nós estamos sendo como peixes bons ou como peixes ruins. Ah, mas e se eu for o peixe ruim? E se eu entender que eu não estou caminhando assim como o Senhor espera que eu caminhe? Nós temos a oportunidade, né, de nos arrepender e de, através da ação transformadora do Senhor, sermos regenerados. Amém? Temos essa oportunidade de fato sermos nova criatura. E esse novo nascimento, ele não ocorre fora de Cristo. É um esforço vão. Eu achar, eu entender, nós entendermos que a gente vai ser transformado porque eu decidi. Então, assim, eu decidi melhorar, igual as mulheres quando querem fazer dieta, né? Eu decido que eu vou tirar o glúten, vou tirar isso, vou tirar aquilo, né? Não é assim? Eu decido. E a gente tem que entender que quem nos convence é o Espírito Santo. Eu desejo servir ao Senhor de forma intensa. Tem certas coisas que eu olho, amém, já progredi, mas tem outras que dá vontade de falar assim, sai bizarrice do meio do meu caminho, que isso não te pertence, né? Então tem certas, e a gente vai caminhar dessa forma, porque no dia que você estiver pleno, a carruagem de Elias aí leva, né? No sentido assim,
Mas eu preciso ter esse entendimento que vida cristã requer vida de renúncia. Uma vida de renúncia, uma vida de transformação, uma vida da mortificação do velho homem. E esse velho homem é morto de uma vez só? Se fosse, seria tão prático. Não, porque a palavra de Deus, ela nos afirma que o velho homem e o novo homem estão lá o tempo inteiro duelando. Quem vai se sobressair é aquele que está mais alimentado, né? A batalha, ela existe e ela vai existir até o nosso último suspiro. A questão é, nós temos um Deus misericordioso e que está disposto sempre, né? Que parte do Senhor, não parte de nós, mas parte do Senhor, o estender a mão. E nós precisamos reconhecer esse chamado, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa situação de pecador e nos submeter ao Senhor, que é o único e suficiente, que pode nos garantir a vida eterna. A gente tem aí uma outra demonstração, né, de fragilidade, porque diante aí desse nosso contexto, não tem partido pessoas apenas de poucos recursos. A gente vê também pessoas com bom poder aquisitivo que, mesmo dispondo de recursos, infelizmente, né, não pôde garantir aí a vida, a continuidade da vida diante dessa pandemia. E a gente, da mesma forma, a gente tem esse entendimento que os nossos recursos, nada. Com Deus a gente não tem poder de barganha. Né? No sentido assim, eu tenho, olha lá, eu consigo alguns merecimentos porque eu sou filho de alguém, tal, influente, ou eu tenho, né, aí um capital que me garanta, de repente, ter certos privilégios, e a gente entende que no reino de Deus nós não temos privilégio nenhum. Que o que eu conquistei por graça. E através do sacrifício do único filho dele. E é ele que me garante a possibilidade de entrar nos céus. É o único. Então, lá, independente de nação, né, independente de etnia, independente de poder aquisitivo, até porque tudo isso é terreno, não é status celestial. Lá, o nosso passaporte é único. O que nos permite adentrar o reino de Deus, o reino dos céus, é o sacrifício realizado de Jesus. Amém? Eu não tenho uma outra possibilidade fora do Senhor. E é por isso que a questão da separação também, ela não é feita por homens, ela é feita por seres celestiais, os anjos. Não cabe a alguém que se julgue mais espiritual rotular que o fulano é um peixe podre, né? Não, é ruim. Não, fulano não tem escama, ele é liso, por isso que ele é peixe ruim. Né? Não cabe a nós o juízo, não cabe a nós rótulos. Isso será feito por seres celestiais, porque não convém ao homem estabelecer nenhum tipo de julgamento. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque eu também não quero que saiamos daqui com aquele ponto de interrogação enorme. Mas aí eu sou o peixe ruim? Ou eu sou um peixe bom? Eu sou um peixe ruim? Ou eu sou um peixe bom? É claro que ao longo da vida a gente vê algumas evidências, né? E é por isso que hoje nós temos a oportunidade, mais uma, né, que Deus nos permite, de reflexão e de uma real entrega
de uma real conversão. Por que eu falo isso? Porque às vezes, eu vim para a igreja, então. Eu vim para a igreja porque o fulano me convidou e eu vim para a igreja. Legal, né? Você hoje faz parte, né, do corpo, amém. Eu me batizei, amém, né? Mas sabe aquela coisa que parece que vai tudo no oba, oba? Mas, na verdade, existe por trás disso uma implicação. E existe por trás disso a real necessidade de transformação, de mudança de vida. Tá? Então, nem todos que vieram na rede e que ainda estão, são. Nem todos que vieram e estão, de fato, são. E aí é que está a questão. Porque lá não vão entrar os que vieram, ou que estavam, mas sim os que de fato são filhos do Deus Altíssimo. Só esses adentrarão. E a questão do juízo aqui, esse desfecho escatológico, ele é latente. Está aqui, está explícito com relação à separação. E aqui, como eu falei, esse particular, a ilustração, essa parábola, ela foi compartilhada apenas com os discípulos. Aqui a multidão já não estava. Aqui a multidão não estava. E a gente tem um entendimento também. Jesus, quando ele escolheu os seus 12 discípulos, dentre os 12, a gente pode falar que um peixe não era bom. Né? Entre os 12, um não era. Em que sentido? Se a gente for fazer essa ilustração com relação a Judas. Um peixe. E ele veio, não veio? Mesmo ele cometendo o que ele cometeu, e a gente entende que a palavra também, né, já informava lá que um dos seus o trairia, eu entendo que poderia ter dado ali uma oportunidade após Judas ter, né, saído do caminho. Por mais que eu entenda que ali ele caminhava com o Senhor, mas nunca foi do Senhor. E aí existe essa distinção entre eu caminhar e entre eu ser. E o chamado é, não apenas caminhe, mas seja. Né? Não se julgue apenas um dos, mas faça parte de fato. Seja integrante do corpo, não apenas desse corpo, no sentido de que você é um contribuinte, de que você é mais um nesta missão. E é tão interessante de que o papel do ID, ele é fundamental, espera de nós, né, essa incumbência, sim, só que vai muito além. Vai muito além. Porque se eu praticar o ID, ok, eu estou praticando aquilo que me foi ordenado, mas se eu não tiver essa ligação, de fato, com quem me dá a ordem e essa autoridade, é o que foi mencionado aqui, que o fim das coisas é melhor do que o início. Muitos começaram bem a sua caminhada, a sua jornada, e se perderam pelo caminho. Às vezes o holofote, né, com relação ao ministério, a gente sabe, né, que alguns começaram bem, de repente, uau! E Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Alguns podem até, como a Bíblia diz, expulsar demônios no nome de Jesus, mas lá, aparta porque não vos conheço. Isso é muito sério. Fizeram, mas não foram. O fazer é importante? É, mas o ser vem antes. Amém? E aí a gente tem aí
esse chamado, né, a correção, a reflexão. E no próximo versículo, na continuidade, na verdade, aí ele fala do destino final. E jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Após a separação, tem então esse desfecho na consumação. E aí, no versículo 51, Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Os discípulos responderam: sim. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. E aí que ele vai dar, né, uma ênfase do papel da instrução da palavra, mas aqui a pergunta é: vocês entenderam essas coisas? E eu entendo que esse entendimento ele vai muito além do meu entender de forma cognitiva, né? É igual você, professor, você fala: vocês entenderam? Entenderam? Né? Ok, eu entendi. Mas é um entendimento que vai muito além do cognitivo. É um entendimento que gera mudança, que gera transformação. E é isso que a palavra de Deus faz em nós. Ela tem esse poder de transformação, esse poder de gerar mudança. Amém? Eu já compartilhei a questão, né, da importância aí do arrependimento, da importância da transformação. Amém? E um entendimento também aqui com relação a essa parábola é que Deus ele tem as formas de trabalhar. Na parábola anterior, a parábola da pérola, aí tem a anterior do tesouro escondido. Então, assim, um procurou, encontrou, o outro de repente se deparou e outro foi pescado, com relação ao reino de Deus. Então, Deus ele tem a forma dele de trabalhar. E por mais que a gente não entenda, ou por mais que eu não visualize, Deus age, né, no oculto, no secreto, né? E muitas vezes o nosso olhar natural não consegue ter essa percepção. Então, de repente, a gente tem esse olhar e fala assim: nossa, mas o fulano ainda está daquele jeito, né? Então, mas o fulano ainda está daquele jeito, mas está sendo trabalhado, está sendo lapidado. E às vezes, quem se acha tal, vigie, porque de repente vai ser o peixinho ruim, que não tem valor, né? E é por isso que, assim, eu não vou falar a gestão, mas a questão da vigilância cabe a cada um fazer de si. Amém? Cada um fazer de si. Até porque a salvação não é algo, por mais que ela esteja disponível para o coletivo, né? Para a humanidade, é Deus que sabe, no sentido, quem são os peixes ruins e os peixes bons. A Bíblia ela fala com relação a produzir frutos bons, se você estiver ligado a uma árvore, né? Boa. E aquele que produz frutos ruins, óbvio que está ligado a uma árvore infrutífera, enfim. Então, assim, é possível conhecer pelos frutos. É verdade, é possível conhecer pelos frutos. Mas o juízo, quem executa, é Deus. E é por isso que não cabe a homens convidar a ninguém a se retirar, assim como não cabe a autoridade, né, espiritual, uma vez que cabe a Deus.
Amém? E essa separação, como o texto evidencia, será realizada pelos anjos. Agora cabe a nós, uma vez que aqui estamos, que de fato sejamos, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso. Amém? Eu quero ser. E não tenha dúvida que o querer, ele é importante, mas a capacitação é do Senhor, porque se for na força do nosso braço, a gente se frustra, né? É igual o pessoal, mais uma vez, usando lá a questão da dieta. Eu quero fazer dieta, e faz, sobe na balança e nada acontece, né? Aí vai lá e se frustra. Com Deus, uma vez que eu tenho a percepção que eu preciso, que eu careço ser transformado, que eu careço abrir mão de certas práticas que não glorifiquem o nome dEle, amém? É Ele que nos dará condições e forças para transpormos aquela dificuldade. Amém? O que a gente não pode é identificar algo que precisa ser transformado e retroceder. Eu preciso entender, isso precisa ser transposto. Amém? E o Senhor me dará forças e autoridade para que isso aconteça na minha vida. Amém? Não porque eu preciso ter um rótulo de ser mais santo do que o irmão alfa, beta ou gama. Mas isso eu preciso porque eu entendo que Ele é um Deus santo. E uma vez eu estando nele, através da aliança feita dele com o Filho dele, Jesus, uma vez nós estando nessa nova aliança, amém? Eu preciso ser transformado. E eu preciso evidenciar essa transformação. Não como rótulo, amém? Mas para demonstrar que eu estou nele. E aí o chamamento é justamente, não é o quanto você caminha, mas é com quem você caminha. Aquele que te chamou é poderoso para transformar, para mudar, amém? Para transformar as coisas velhas em coisas novas. O velho homem em nova criatura. E esse é o entendimento que nós temos, que todos precisamos de Jesus. Todos somos pecadores e todos precisamos ser transformados. E para isso entra a questão do arrependimento. Eu preciso me arrepender. Enquanto não houver o arrependimento, não ocorre a real conversão. Então, eu preciso entender do que precisa ser, né, mudado. Amém? E aí a gente tem mais uma parábola, né, assim como a parábola do joio e do trigo dá essa ênfase, né, nos finais do tempo, e que a colheita também não é feita por homens, amém? Nós entendemos que aqui a gente tem, né, o sacudir, a gente tem aí a latente, né, a questão da importância do compromisso com Deus, amém? Vai muito além do eu conhecer. Né? A gente entende que teologia é importante? É. Mas se não houver essa conexão com o Senhor, é em vão. O conhecer cognitivamente, ok, você vai ter bagagem. Lindo. Na Terra é lindo, né? Ter status PhD, é lindo, é lindo. Para o céu, isso não significa nada. Né? Não é os títulos que nós colecionamos aqui na Terra que vai nos dar esse status, né, de participantes do reino de Deus. Amém? O que vai nos permitir, ou melhor, quem nos permite é o Senhor. E se estivermos, de fato, ligados a Ele. E é muito interessante, porque se a gente fala de vida eterna, todos desejam a vida eterna. Né? Você vai falar das boas novas, quem não quer a vida eterna? Todos querem. A questão é
Todos querem a vida eterna, mas poucos estão dispostos a viver aqui na terra com o Senhor que vai permitir a vida eterna. A viver, não a caminhar assim como a multidão, mas a ter uma vida de dedicação e de entrega real ao Senhor. Amém? E eu encerro o nosso estudo, amém? Pedindo ao Senhor que, pela sua misericórdia, nos capacite a caminhar com Ele, a que de fato o nosso coração seja dele, a nossa vida seja dele, amém? E que você possa fazer essa reflexão, não que você saia, mais uma vez, com dúvidas, com relação à sua salvação, Não quero que ninguém saia daqui desesperado. Meu Deus, crise existencial. Eu sou peixe bom, eu sou peixe bom. Não. Mas é no sentido assim, Senhor, se de fato não houve uma entrega verdadeira, eu faço hoje, porque hoje é o dia. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Eu não sei se eu terei uma outra chance de rever, Aqui não está quantos anos você caminha. A questão, eu tenho um olhar assim, por mais que alguém veio e não viva de forma plena, eu diria que ainda está no lucro. Em que sentido? Porque nada que o mundo oferece, entendeu? Então, aqui, se você for olhar, mas olha, aqueles que, examina a palavra, não faz isso, não faz aquilo, ok, querendo ou não, tem uma certa preservação, certo? Só que vai muito além. Além de você estar aqui e ser preservado de muitas coisas, que o mundo literalmente te expõe, não é só desse tipo de preservação. É no sentido de algo que é inaugurado aqui, mas com esse chamado para a vida eterna. Entende? É algo que vai muito além. É algo que vai muito além. Amém? Vamos orar para a gente poder encerrar esse estudo? Eu vou orar, amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te damos graças, ó Deus. Te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui para refletir, ó Deus, a Tua Santa Escritura, Pai. Deus, nessa noite nós reconhecemos, Deus, que somos pecadores, reconhecemos que carecemos da Tua graça, que carecemos da obra expiatória e salvadora de Jesus, ó Pai. E queremos Te pedir, Senhor, que além de estarmos aqui, nós de fato queremos ser Seus, Pai. Queremos fazer, ó Deus, parte como integrantes do Teu reino eterno, Deus, porque não há, Deus, melhor porção do que o Senhor. Não há nada que o mundo nos ofereça, Pai, que seja bom tanto quanto aquilo que o Senhor nos proporciona através da obra salvadora de Jesus, Pai. E é por isso que diante do Senhor nós nos colocamos nesta noite, Senhor, e pedimos, Pai, sonda-nos, Espírito Santo de Deus. Queremos declarar que a nossa vida é do Senhor, que a nossa vida pertence ao Senhor, que o nosso coração é o altar do Senhor, que todo sentimento contrário, Pai, nesta noite possa ser, Deus, extinto do nosso coração, tudo aquilo que impede uma real comunhão com o Senhor, Pai. Nós te pedimos, Deus, através da Tua ação, através da ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, nós te pedimos, Pai, transforma-nos em novas criaturas, assim como a Tua palavra nos diz, Pai, dia após dia, que haja progresso, que haja edificação, que haja santificação, Pai, porque sem a santificação, Senhor, nós não veremos o Senhor. E muitos, ó Pai, vêm, muitos estão, mas estão, ó Deus, com a vida precisando de conserto, precisando, ó Pai, ser aberto, ó Deus, na verdade, práticas
lançadas fora, Deus. E é por isso que nós te pedimos, Pai, que haja conversão, que haja arrependimento, Deus, que haja transformação. E tudo isso, Deus, o Senhor nos permite, Deus, através do Teu Espírito Santo. E nós reconhecemos a dependência, a nossa dependência do Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos dê graça para que assim caminhamos e possamos prosseguir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.